Rapaziada, se liga só, mais um videozão se iniciando aqui nesse canalzinho, coisa mais linda, mano. Hoje vai ser o seguinte, velho, hoje de manhã, na verdade, a equipe do Albion, né, soltou um Fala Sandbox em relação ao próximo ano do Albion, algumas novidades que possam vir a ter no jogo no ano agora de 2021, né. Hoje é dia 17, né, já passou metade do mês aí, então o finalzinho do ano tá chegando. Eu vi esse videozinho que eles fizeram em live, beleza? Eu comentei com a galera, mas agora eu vou assistir aqui com vocês e vou comentando em cima em relação a algumas novidades, beleza? Mano, já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal quem não é inscrito. Quem quiser participar do sorteiozinho da prêmio que tá rolando pro final do ano agora, que vai rolar na sexta-feira que vem, gente, dia 25 de dezembro, não esquece, no Natal, às 7h30 da noite, beleza? É só me seguir no Insta, curtir essa publicação que tá aparecendo na tela agora, comentar nela, tem as instruções certinho lá, beleza? Vai ser da mesma forma que eu fiz da última vez e eu vou fazer o sorteio da Premium em live, ao vivo com vocês, beleza? Vamos pro vídeo então, sem muita enrolação, já deixa o like aí embaixo, inscreve no canal quem não é inscrito e vamos embora. Mano, rapaziada, vamos começar aqui e é o seguinte, deixa eu falar só uma coisinha antes de começar o vídeo. Eu já assisti, como eu disse, e eles falaram sobre bastante coisa que vai vir ano que vem, e eles disponibilizaram um link para um feedback dos players, nós que jogamos, beleza? Eu vou estar deixando na descrição, e quem puder responder, galera, é muito importante, porque eles abrangiram bastante coisa, bastante novidade, porém, acredito eu, que de acordo com o feedback dos jogadores, eles vão meio que priorizar, por exemplo, a galera ficou mais interessada nisso daqui, então vamos priorizar isso aqui para trazer antes, sacou? Então, eu peço para vocês que vocês respondam isso, por favor, que de acordo com o feedback de vocês, eu acredito que eles vão priorizar um tipo de conteúdo a outro, tá ligado? Então vamos começar aqui sem enrolação, lembrando que o vídeo, ele tá em inglês, porém, tem a opção de você ativar a legenda no YouTube, então a gente vai assistir legendado, beleza? Eu vou ficar quieto, e aí conforme o decorrer do vídeo, eu vou comentando em cima, fechou? Vamos embora. Eu não vou colocar em tela cheia porque senão a minha cara vai cobrir as legendas. Hello and welcome to our final dev talk of 2020. In this dev talk, I want to talk a little about the past year and what you can expect for Albion in 2021, and I'm going to ask for your help later in this video. But first, let's talk about 2020. In this year, we brought some pretty major changes to Albion Online. We started the year with a complete overhaul of the Outlands. We introduced hideouts, open-world territory battles, the Avalonians and their elite dungeons. We also introduced the Crystal League, Avalonian weapons and armor, the Roads of Avalon, wardrobe skins, and corrupted dungeons. We added Outland banks, new UIs, 2 new languages, and made plenty of balance improvements. On top of this, we released an all-new mobile HUD and control scheme, auto-updating, and a beta for the Google Play Store version of Albion Online. Finally, inclusive, rapaziada, essa versão da Google, ela já tá disponível. Se você pesquisar na Play Store Albion, já aparece lá pra você baixar, beleza? Eu tinha feito um vídeo mostrando como você baixar, mas nem precisa fazer mais aquilo, só pesquisar Albion que já aparece lá acesso antecipado, beleza? Só pesquisar quem tiver interesse aí. just a short time ago, we delivered 20 vs 20 Crystal League battles and other adjustments for Season 11. In total, we released 29 updates and patches this year, not counting hotfixes. And that's more than 2 releases every 2 weeks. And the majority of this we did out of our homes. I'm immensely proud of the team, and you, the players, rewarded us with our busiest year yet. Albion now has consistently over 500,000 active players every month, and we're seeing some of the largest battles Albion has ever seen happening right now. And we're still growing in player numbers. So what can you look forward to in 2021? Well, as we recently announced, we're working on a massive overhaul of faction war. Sinceramente, essa mudança que vai ter na facção, pra mim, pelo menos, é o que eu estou mais aguardando, gente. Isso daqui, pra quem não viu o vídeo que eu falei sobre isso aqui, vou deixar na descrição também, dá uma olhadinha, porque vai mudar muita coisa em relação à facção, rapaziada, não tem como. To bring the experience of large open world warfare to every player in Hellgate também. At the same time, we're improving the Hellgates to make fair, small-scale PvP widely accessible and rewarding. Alongside these, we're working on loadouts, which will allow you to save, share, and quick equip item sets on your character. Mano, isso daqui que ele mostrou, galera,
Um membro da nossa tripulação aí, inclusive em live, tinha até comentado que seria muito bom se eles introduzissem algo parecido com isso. Isso daqui basicamente é um preset de builds. Então, por exemplo, em vez de você ter que ir lá ficar procurando os itens pra colocar na sua bag, você vai conseguir montar alguns presets de build pra você só clicar em equipar e ele já ir os equipamentos direto. Sem ter que você ficar procurando nem nada. Isso nos baús normais vão funcionar e vai funcionar no mercado também, mano. Então você pode deixar um preset de build lá, por exemplo. Eu utilizo montante na corrompida. Quando eu morro, eu tenho que ir lá, tenho que ficar escrevendo, procurando montante, procurando outro item, outro item, outro item. Eu consigo deixar o preset pronto, morri, vou lá no mercado e já compro a build completa e já equipa na minha bag. Mano, isso daqui vai facilitar demais, 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 velho. Achei isso muito bom, rapaziada. Vai ser uma mão na roda, velho. Our first update of 2021. When these are completed, we will have delivered almost all of the features outlined in our roadmap in March. Ó, no caso, vocês viram aqui. Deixa eu até voltar um pouquinho para ler o que ele falou. Ó, foram concluídos. Nós teremos entregue quase todos os recursos descritos em nosso roteiro em março. Ou seja, perante essas novidades aqui, né, aparentemente tudo será entregue até março, né, vamos ver, às vezes atrasa um pouco, mas começo do ano, rapaziada, isso aqui é pro começo do ano. But we already have new plans. For 2021, we want to focus on open world development and bring massive improvements to the world design of Albion Online. We want to rework the fundamental building blocks of the world, improving visual quality, but also improving navigation, reducing dead ends and nonsensical map layouts. We also want to improve many of the activities you engage in the open world. We want to rework the large static dungeons, making them accessible from different entrances and reworking their gameplay to make them exciting and high-value PvE and PvP hotspots. We also want to improve treasures to appear less predictably, triggering ad hoc, smaller-scale open-world encounters as they were intended to do. Finally, we want to make players aware of these opportunities by improving the world map and adding more information about ongoing activities. Mano, isso daí que ele falou em relação ao Open World, galera, eu acho muito da hora, mano. Porque assim, no Open World, a gente tem bastante conteúdo pra fazer. Se você andar pelos mapas, vira e mexe, você encontra um acampamentozinho, você encontra um baúzinho, um boss ali pra fazer. Só que mano, dá pra ver que o bagulho é meio largado, assim. Tem lá, mas você pode ver que, por exemplo, hoje em dia não é tanta gente que faz esse tipo de conteúdo. Ah, vamos sair pra fazer acampamentozinho, bossinho ali, vagabundo que aparece no mapa aleatório, tá ligado? Não tô falando de world boss nem nada assim. Só os acampamentozinho vagabundo. Mano, são pouquíssimas pessoas que fazem esse tipo de conteúdo porque não compensa muito, tá ligado? Tem alguns até que você consegue tirar uma faminha, consegue tirar um dinheirinho e tal, mas não é aquele conteúdo que você fala, nossa, que conteúdo da hora, mano. Eu acho muito bom eles melhorarem isso. Acho incrível, 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 porque, querendo ou não, isso é uma parte do jogo que tá ficando meio de escanteio por enquanto, né? Mas eles melhorando, vai ficar mais valioso as coisas, mais lucrativo, não só de dinheiro, fama e tudo mais que eu tô falando. E, como ele disse também, evidentemente vai causar mais conflitos, né? Como vai ficar mais aquele, como é que eu posso dizer? Aquele acampamento vai ficar mais cobiçado, então mais pessoas vão lá, gerando mais conflitos no Open World, né? Mais PVP. Da hora demais, mano. Isso aí tem que melhorar mesmo. Our first update will include loadouts that you can use to quick equip, but we'll be looking to expand this functionality so you can also... Isso daqui é o preset da build que eu falei, que você pode setar direto, que nem aqui, ó, vocês verem, se vocês separarem, ó, por exemplo, ele tá com esse set aqui, ó, ele colocou um preset de blur e não sei o que aqui, ó, equipou direto, você viu? Isso daqui vai ser uma mão na roda tão grande, gente. Olha isso, equipou direto, direto, direto. Isso aqui vai ser uma mão na roda tremenda, velho, não tem como. So you can also quick buy these loadouts from marketplaces. We've also begun to clean up and improve crafting. Bom, aparentemente vai funcionar no mercado também, né? Agora que eu vi aqui, ele não falou muito bem de mercado, mas acho que vai funcionar no mercado também. To provide better information for crafters about actual costs involved in the crafting process. And we want to tackle long-standing convenience issues like the use-all functionality for fame tomes and silverbacks, which
I know many of you have been eagerly waiting for. Mano, isso daqui, galera, eu já tô... Toda hora em live eu falo, mano, por que que eles não adicionam... Não adicionam não, né? Porque eles não dão a opção de usar todos os tomos ou todos os saquinhos de prata, velho. Pra quem faz muita DG corrompida, velho, esses dias eu acumulei 600k de saquinho de prata, mano. Pra usar tudo é um trampo do cacete, mano. Finalmente agora eles vão usar a opção... Vão adicionar, né, a opção pra você usar todos de uma vez sem ter que ficar clicando infinitamente, mano. Isso aqui vai facilitar bastante também. Of course, we're also planning to add more content and improvements to the combat systems. We're working on getting each type of mount, even non-rare mounts, their own spells and abilities to make the time spent traveling while mounted more interesting. Isso daqui eu achei interessante, essa questão aqui dele querer dar... quer ver, ó? Então, trabalhando da cada tipo de montaria, mesmo montarias não raras, seus próprios feitiços e habilidades. Eu acho isso legal, porque assim, galera, por mais que provavelmente, por exemplo, uma montaria mais tranquila, algumas montarias hoje em dia tem skill, tem os feitiços lá, tá a habilidade, e as outras não. As mais comuns, por exemplo, não tem nada, é só uma montaria pra você ir de um lado pro outro. Eu acho isso aqui legal, assim, não acredito que vai fazer tanta diferença no gameplay em si, mas são detalhes, mano, os mínimos detalhes que fazem a diferençazinha no jogo. Vai ficar um bagulho bem mais completinho. É bem legal. Por mais que seja algo simples, é legal. Mais itens, né? Isso daqui já passou da hora, velho. Finalmente, já tem um acesso antecipado lá, mas é meio que uma beta na Play Store. E ano que vem agora eles vão lançar oficialmente, inclusive para os usuários de iPhone aí. Uma ótima notícia que vai sair para iOS também. Muito obrigado, Albion. For phones and tablets on iOS and Google Play Store, allowing all Albion players to seamlessly continue their PC gameplay e Albion dá continuidade on mobile devices in a true crossplay experience. So, open world improvements, convenience, more content, and the mobile release are definitely things you can look forward to in 2021. But there's more we'd like to do. There's more ways we could improve the open world, for example. Castles have long been waiting for improvements, and we have the opportunity to use these to introduce siege equipment and defensive structures to the world of Albion. No caso aqui que ele quis dizer é que eles estão querendo adicionar algumas maneiras de você melhorar a defesa dos castelos no Albion. Mobs can be improved. And there's also the Roads of Avalon, which are predestined for adding additional content to add exciting goals for exploration. Beyond the world, there's plenty of game systems we have ideas for. We've long wanted to expand the specialization options available on the Destiny board, and to improve the visual experience while we're at it. Mano, isso aqui sinceramente eu não entendi muito bem, galera. Porque eles jogaram um monte de ideia no ar assim, mas eles não entraram a fundo em nada. Essas opções de especializações disponíveis no painel do destino. Isso aqui eu não entendi. Opções de especialização, mano. Isso aqui sinceramente eu não entendi muito bem. Melhoria da aparência, no caso, eu acho que eles deixariam mais... um bagulho mais bonitinho, mas essas opções de especializações aqui, eu confesso que eu não entendi muito bem. Se alguém tiver entendido, souber exatamente o que é, puder deixar nos comentários aí pra me ler. Muito obrigado. Isso daqui achei da hora. Allowing players the opportunity to offer silver for transportation and item delivery. For economists, we've been... Mano, isso aqui eu achei da hora, gente. É que eles, como eu falei, eles não entraram a fundo em relação a nada, mano. Mas eles estão querendo introduzir contratos comerciais. Realmente transformar o transporte em um trabalho dentro do Albion. Não sei, mano, não faço ideia de como que isso vai funcionar, se vai ter, tipo, contrato específico de mercado, tipo, por exemplo, como funcionam os contratos de transporte de facção, ou se, por exemplo, eu posso montar meu contrato e eu preciso que tal pessoa não, eu preciso que alguém leve, sei lá, tanto de pedra pra mim em tal lugar sei lá, pra um HO, por exemplo. Eu não sei se vai funcionar assim, tipo um Uber do Albion. Mano, isso aqui eu achei muito interessante. Eles não deram muitos detalhes, mas eu achei isso muito interessante, velho. Acho que vai ser bem legal. For economists, we've been wanting to revisit the role of laborers and to offer additional features and variety on play. Como eu disse, mano,
Detalhes não, mas isso aqui no caso, reformular o papel dos trabalhadores e oferecer recursos adicionais e variedade nas ilhas de jogadores. Isso é muito bom, porque trabalhador, por mais que bastante gente utilize e tudo mais, querendo ou não, é um negócio que ainda fica meio ali, você só dá o diário e ele traz o coisa pra você. Então adicionar mais coisas, novos recursos e variedades, eu acho que vai ficar muito da hora. Player Islands. We also have a concept for crafting legendary items, which you could use to leave a permanent mark in the world of Albion as a crafter. Of course, there's always ideas for adding new and exciting mounts and equipment. Tá, no caso isso aqui que ele falou extremamente rápido, eles estão querendo adicionar, quer ver, ó, tá, eles estão querendo dar a opção para as pessoas que fabricam itens conseguir craftar itens lendários, mano. Eu sinceramente não sei que tipo de item seria um item lendário. Será que é um item de artefato de relíquia? Apesar que não, porque já tem. Já consegue fabricar. Então, eu não sei que tipo... Será que serão itens específicos que, por exemplo, que alguém só consegue conseguir é foda. Que a pessoa só tem a opção de obter se ela fabricar, ou a pessoa só pode, sei lá, comprar se alguém fabricar, não tem como dropar. Apesar que não sei. Realmente nisso aqui eu fiquei confuso. Mas eles estão querendo adicionar a opção para os fabricantes conseguirem craftar itens lendários. Eu acho que deve ser alguns itens específicos, né? Of course, there's always ideas for adding new and exciting mounts and equipment choices, including things like gathering mounts and the possibility of expanding to a new tier of resources. Mano, isso aqui achei foda, rapaziada. Eles estão, mano, expansão para um novo tier de recurso. Será que a gente vai ter um tier 9 vindo aí, rapaziada? Será que é isso mesmo, mano? Eu tô maluco. Será que vai ter, mano, um tier 9 vindo por aí? To explore this lore, with special collectible rewards for completing these. For missões, né? And data enthusiasts, we would like to expand on the capabilities to manage guilds and collect information via an improved web API. And for guilds in general, we could expand on the idea of hideouts and offer additional open world buildings. E isso daqui eu também achei bem foda, porque até esse ano não tinha como você construir nada em algum mapa. Você tinha um mapa ali, mas tipo, não tinha esconderijo antes, por exemplo. E aparentemente eles estão querendo expandir essa ideia. Tem esconderijo e oferecer mais opções de edifícios para ser colocado no mundo aberto. Quais tipos de edifícios são? Aí é um mistério, mas seria foda. Guilds could use to protect territories, collect resources or provide combat support in the open. Ó, pelo visto seriam alguns tipos de variedades de edifício, né? No caso, ó, poderia usar o edifício para proteger o território, para coletar recursos ou fornecer suporte de combate. Então, poderia vir uma variedade de edifícios. Não vir, por exemplo, tem um esconderijo e teria outro tipo de edifício, só um edifício, tá ligado? Aparentemente eles querem introduzir uma variedade grande aí. And for beginning Albion players, we would really like to significantly improve the player experience and guidance with a mentoring program and an extended guiding system we're calling the Albion Academy. And mano, isso aqui também, que eles falaram muito rápido nesse vídeo. Mas isso aqui também eu acho que já passou da hora, rapaziada. Fazer uma academia de Albion. Porque, pra quem começa a jogar o jogo, quem tá assistindo aí e começou a jogar o jogo recentemente, eu sei que você tá totalmente perdido, mano. Principalmente se você for BR, velho. Porque BR tem pouco conteúdo no YouTube. Tem pouco conteúdo em tudo que é lugar. E Albion tem uma variedade enorme de coisas que você pode fazer. De conteúdo, de relação a item, equipamento, tudo, velho. E eles não dão instruções. Beleza, tem um tutorial no começo lá, mas tipo, é um tutorial extremamente básico, vagabundo, pra não falar outra coisa. E depois ele se joga no mundo e se vira aí, tá ligado? É pouquíssimas informações, mano. Não sei como que eles querem introduzir essa academia Albion. Mas eu acho que isso aí já passou muito da hora de introduzir já, pra não deixar o pessoal perdido. Well, there's so much more I could talk about. But as you can see, we have no lack of ideas for exciting features for many years to come. But now we need your help. Tá, o vídeo aqui já acaba, ele só vai pedir o que eu pedi no começo pra vocês entrarem nesse link, inclusive eu vou estar deixando na descrição, e vocês responderem um questionáriozinho deles lá pra dar um feedback, porque pro desenvolvedor é muito importante o feedback das pessoas que jogam, né? Pra eles saberem qual caminho seguir, beleza?
Mano, galera, como vocês viram aí, velho, tem muita coisa mesmo que vai vir nesse ano de 2021. No caso, em relação a tudo isso que eles mostraram, é porque eles falaram bem por cima, eles jogaram bastantes ideias no ar, assim. Mas como eu disse, eu acredito que de acordo com o feedback das pessoas, eles vão seguir por um caminho. Tem bastante coisa, mano. Esse ano de 2020 do Albion, velho, Albion cresceu demais e adicionou muita coisa, gente. Muita coisa. No final do ano passado, que eu comecei a jogar no finalzinho do ano passado. Comecei a jogar não, né? Eu conheci o jogo, assim, jogava bem, mais ou menos. Mas não tinha quase nada. Rapaziada, não tinha nada disso, velho. A Estrada Avaloniana adicionou mais item avaloniano, esconderijo. Mano, mudou muita coisa mesmo do começo do ano pra cá, velho. Principalmente na Black em si, que foi totalmente reformulada. Eu acho isso muito bacana, mano. Mano, o jogo, pra ele continuar ativo, continuar bem, velho, tem que ter novidade sempre, mano. E o Albion não peca nisso, mano. Toda hora você vê. Pode ser que, tipo, não saia novidade toda hora, mas eles sempre jogam uma ideiazinha de novidade aqui, uma ideiazinha de novidade ali, pra galera já ir pensando tal e ficando ansioso, que no caso, que nem essas guerras de facção que vai ter aí, essa reformulação. Velho, eu tô ansioso demais, mano, demais pra lançar isso. Quando lançar eu vou, mano do céu, eu vou ficar maluco, velho. Tô muito ansioso pra vir essas coisas, galera. Eu achei muito interessante, tem muita coisa que eu achei bem interessante em relação a tudo isso que eles falaram. Eu espero que eles adicionem novos conteúdos. Espero que eles espero que eles montem um negócio bem bonitinho em relação a essa parte de transporte comercial aí, porque eu achei bem interessante, velho. É porque eles não deram informação nenhuma, mano, mas eu quero muito saber como que vai funcionar. Se vai ser tipo um Uber mesmo, eu quero transportar daqui pra lá, ou se vai ser contratos específicos, como funciona o transporte de facção. Os novos edifícios também, mais recompensa no Open World. Cara, tem muita coisa que tá vindo aí. E eu tô bem ansioso. Isso no caso, eles mostraram isso daqui, mas obviamente não vai vir só isso em 2021, né, galera? Tem muito mais coisa pra vir. Inclusive, uma coisa que eu tô muito ansioso é pra saber o que eles vão fazer com Caerleon, galera. Porque, pra quem é mais novo no jogo, ver que Caerleon fica lá, tem um mercado negro, tem algumas opções a mais. Ele é uma cidade diferente, porque não tem facção, e ele é rodeado por mapas vermelhos, aquele mapa. Só que assim, atualmente ele tá meio largado, Caerleon, porque é o seguinte: antes de atualizar o Albion, antes de vir esse monte de coisa, de reformular Black e tudo mais, tinha um portal pra você ir pra Black em Caerleon, que você ia pra High Black. Porque antigamente tinha negócio de... acho que era Easy Black, Mid Black e High Black, uma coisa assim. E pra Caerleon você ia pra parte mais periculosa da Black. Só que agora, como tirou esse portal da Black, meio que ficou um pouco largado. E teve uma atualização, eu não lembro qual que é agora, que num rodapé lá, só num cantinho, sabe aquelas letrinhas pequenas que ninguém lê? Que eles não tinham mexido em nada de Caerleon ainda, mas que eles tinham planos futuros pra essa cidade. Eu quero muito saber o que eles vão fazer com Caerleon, qual que são esses planos dele. Até então eles não pronunciaram nada, mas eu espero que em 2021 aí a gente já consiga ter algum feedback, alguma coisa que possa vir a ter lá em Caerleon, porque eu acho muito bom, mano. Albion é um jogo muito completo, rapaziada. Velho, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, mano. Tem muita coisa que vai vir aí ano que vem pro Albion. Esse ano já adicionou muita coisa e ano que vem vai ser a mesma delícia. Fechou? Mano, não esquece, quem puder responder o questionário, eu agradeço demais. Quem quiser participar do sorteio, só me seguir no Insta, fazer os piriri pororó na publicação lá. Quem quiser acompanhar as lives, eu tô fazendo, galera, todos os dias a partir das 4 horas da tarde. E de domingo eu faço 7h30 da noite, beleza? Só hoje é dia 17, a partir do dia 21 eu vou começar a fazer 5 horas da tarde. E aí eu vou fazer até 9, 10 horas da noite, inclusive eu não vou jogar só Albion. Mano, o público da live tá muito bom, galera, inclusive muito obrigado por isso. Eu vou jogar outro jogo junto lá. Mano, dá pra fazer muita coisa porque a galera é animada demais, velho, curto demais, fechou? Mano, brigadão, não esquece de avaliar, deixa o like aí e se inscreve no canal quem não é inscrito, que é nóis. E ano que vem tem bastante novidade aí vindo também no canal, rapaziada. Vou trazer gameplayzinha de LoL, tô pretendendo trazer uns vlogzinhos aí, bastante coisa, velho. Tamo junto. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see it's true.